quer começar falando? Ah, você começa, você que inventou a roubada. Bom, roubada mesmo, porque não era pra gente estar aqui final de ano, né, meio que 45 do segundo tempo, mas para finalizar as coisas desse ano, a gente resolveu fazer Gente, onde que tá a câmera para olhar é pra ali, ó. Ellen? Resolveu fazer a gravação para encerrar as promessas. Eu peço desculpas pela demora, mas se vocês não sabem, a gente estava mudando de casa, a gente teve que mudar muito às pressas correndo, e aí junto com as festas de final de ano, então por isso que eu não consegui gravar antes. Mas a respeito ainda dos artigos que foram mostrados no grupo como justificativa para o uso do laser na melhora da resposta, da recuperação da resposta muscular após a aplicação de toxinas. Foram apresentados lá nos trabalhos 4 ou 5 artigos. Um deles eu vou confessar a vocês que estava em francês, pelo que eu bati, eu não sei ler francês, não sei falar francês, mas pelo que eu bati o olho, era meio que mecanismo de funcionamento, eu não vi qual foi a correlação do laser e não li, não acrescentei ele no estudo aqui do artigo da leitura dos artigos. O Rogério sabe falar francês, disse que Eu sei falar. falou a mesma Très coisa. bien. Ah, Mas ele tem uma noção bem melhor de francês e ele, bem melhor não, né? Melhor, porque eu não tenho nenhuma. Apesar de ser francesa, sou uma francesa bem meia boca, né? Falsier. Total, falo assim, não sei falar nada, só sei falar aquelas piadinhas bem toscas, tipo abajur, né? Bem tosca, bem tiozão, piadinha de tiozão. Mas enfim, quando a gente vai, uma coisa que eu acho que eu queria salientar antes, eu vou tentar ser muito direta, tentar não falar muito, mas uma coisa que eu acho que é importante dizer é assim, não é lendo 4, 5 artigos sobre um tema que a gente bate o martelo e fecha sobre um tema, sobre um assunto. O que acaba acontecendo para a gente ter certeza do que a gente está falando, a gente precisa ter explorado pelo menos uma grande parte de pontos de vistas diferentes, abordagens e experiências diferentes, para a gente conseguir entender e ler todas as opções, para daí conseguir tentar fechar uma opinião mais imparcial. A partir do momento que a gente pega 4, 5 artigos, nós mesmos, com certeza, estamos sendo tendenciosos e acabamos pegando uma linha de pensamento que se limita a linhagens muito semelhantes, porque sabe que nem no YouTube, no Google, que assim, você pegou um trabalho, aí você lê um trabalho. Se você olhar no PubMed, tem até assim, artigos similares. Então, toda vez você traz artigos similares referente àquilo que você está lendo. Então, se você vai ler lá 20, 30 artigos sobre um tema, ainda assim pode ser que você esteja sendo imparcial, né? Não esteja sendo imparcial, né? Quando você resolve ler lá 150, 200, 300 artigos, aí pode ser que você, de alguma maneira, abrangeu diferentes opiniões e pode ser que você consiga traçar uma opinião, desenhar uma opinião mais imparcial. Eu não sei onde eu vi isso, Hum. mas tem uma teoria, eu não sei se é bem assim a teoria, tá? Que quanto mais você sabe de um assunto, mais inseguro você fica para falar sobre aquele assunto. Então, assim, se você sabe demais de um assunto, você fica inseguro de falar, putz, será que eu estou falando bobeira? Quanto menos você sabe, mais autoconfiante você é para falar daquilo, porque você não sabe se você está falando errado ou não, mas para você, no seu pouco conhecimento, você está falando as coisas certas. Exatamente. Então, Porque você viu muito pouco sobre aquilo com mesmas opiniões, porque é tudo muito similar, então você fica crente de que aquilo está certo. aquilo lá é a palavra final. E, na Exato. verdade, quanto mais estuda, mais a gente fica, putz, será que, Que eu não né? estou deixando passar nada, Será que tem né? alguma coisa que eu não li? É. Então, Então, assim, aqui, como a gente já estudou muito sobre isso, não vejo nada de diferente do que a gente já viu até agora. Mas eu vou considerar o universo desses 4, 5 artigos. Eu até separei uns outros 2, 3 que eu acho importantes acrescentar, não foi citado, mas para mostrar que ratificam ainda mais o que a gente falou nos primeiros vídeos. Então, eu vou começar com os artigos que foi disponibilizado lá no grupo como se fosse um contraponto para o que a gente falou, né? O que justificasse o laser funcionar assim. E aí a gente vai começar por esse artigo aqui. Eu vou até olhar aqui do lado, porque eu estou enxergando o artigo. vocês vão ver na tela quando terminar a edição disso aqui. Exatamente, porque a gente está fazendo em 2 vídeos, como a gente está fora disso, vocês estão vendo que a gente não está em Isso casa, aqui não então. é estúdio, não é tela pronta do estúdio, Não, tá? é de É verdade. de verdade. Então, a gente vai unir. Então, eu vou olhar aqui de lado, porque é onde está o slide, que vocês vão ver já já aí na tela. Que parece tela verde mesmo, né? Ó, a gente está É, recortado direitinho com a luz. mas não é Não de é tela verdade. verde. Tanto que tem passarinho aqui, tem cachorro brincando. É.
Ó, o primeiro estudo que mostra, que é esse que vocês estão vendo, que fala da recuperação de um músculo paralisado e o retorno da função de transmissão nervosa do músculo paralisado. Na verdade, quando a gente pega esse artigo, ele não mostra nada de diferente do que a gente falou, basicamente, né? Ele fala exatamente sobre a plasticidade dos nervos, né? Que seria a possibilidade de desenvolver brotamentos axonais em terminações paralisadas, para que tenha um retorno da movimentação muscular. Então, isso é chamado de plasticidade, que é uma capacidade que o sistema nervoso possui. Então, este trabalho em si, ele apenas caracteriza e mostra esta possibilidade de brotamentos axonais que caracterizam a plasticidade. Não mostra nada de diferente com relação a isso. Porém, uma coisa que vale falar é assim, esse mesmo trabalho, se vocês viram o vídeo anterior, que foi aquele primeiro que a gente gravou, nós falamos que os brotamentos axonais não acontecem simplesmente em situações de lesão. Quando você aplica a toxina botulínica, você não tem uma caracterização de lesão nervosa. Quando eu falo caracterização, é o que o seu corpo entende por aquela reação e a forma como ele vai responder. E aí eu falei que uma vez que você tem uma lesão nervosa do sistema nervoso periférico em específico, você tem uma degeneração valeriana. Então acontece uma degeneração, acontece uma aproximação de um monte de miocinas, de quimiotaxinas, que vão induzir a regeneração, a proliferação de células de Schwann, que vão formar bainha de mielina. Você tem transformação em macrófagos do tipo 2, do tipo 1 e do tipo 2, do tipo 1, que é uma característica inflamatória. Você tem uma série de fatores de crescimento que caracterizam aquele processo inflamatório inicial que vai se resolvendo. Este trabalho, ele fala exatamente nesses slides que vocês estão vendo aqui, que ele diz que os brotamentos, que todos os trabalhos que analisam os brotamentos axonais, eles avaliam e fazem testes para avaliar isso em situações de denervação, seja ela parcial ou total. Ou seja, quando a gente fala denervação, ela aconteceu uma lesão. É dano mecânico, né? É um dano ou mecânico ou térmico, alguma coisa que quebra, que estraga, que zoa com endoneuro, que zoa com a estrutura em si. Quando usa toxina, não acontece absolutamente nada disso. Tanto não acontece que a toxina ela é um mediador de inflamação também. Ela pode ser usada como um mediador de inflamação. Ela é usada, não faz tratamento para acne, fugiu o nome? A rosácea. Rosácea inflamatória. A toxina é usada para rosácea porque melhora um quadro inflamatório. Então, ela não desencadeia nenhum quadro de semelhante ou parecido com uma lesão de fato. Então, veja que esta frase, olha, o próprio artigo está aqui falando, que isso aqui que tá grifado em rosa. Ele fala que o problema dos trabalhos que analisam a parte de brotamentos, elas utilizam testes de denervação a partir de lesões, e que não é a melhor forma de se avaliar, pois os brotamentos, eles não são analisados a partir de um sistema já operante. O que ele quer dizer com isso? Que quando você tem a intoxicação do nervo por toxina, você tem um sistema operante, você não tem características de inflamação, você não tem características de lesão. O trabalho está dizendo, vocês vão ver que os outros trabalhos, mesmo apresentados aqui, dizem a mesma coisa. Até porque o nervo funciona. Assim, com toxina, o nervo está funcionando. O que não está acontecendo? Lá na terminação nervosa não está liberando acetilcolina, mas o nervo, a transmissão de sinal que vai lá da cabeça do axônio até a pontinha dele, até a placa nervosa, até a junção neuromuscular, está funcionando. Só não libera acetilcolina, ponto. É só isso que não acontece. Então, não é só, né? Mas enfim, não tem um dano, é isso aí que eu quero chegar, né? Então, aqui, né, só nessa frase, nesse trabalho, ele mostra exatamente isso, que você não tem lesão nervosa, você tem um sistema operante normal, e que normalmente os trabalhos que associam a utilização do laser ou estudam a parte de análise de brotamento, aqui ele está falando análise dos brotamentos, eles sempre levam em consideração situações pós-traumáticas, situações cirúrgicas, situações de lesão nervosa, e não analisam os brotamentos a partir de um sistema normal, porque a toxina,
ela causa que aqui nesse mesmo trabalho, ó, ele fala que essa regulação seletiva que a toxina botulínica causa de não liberar a acetilcolina é uma situação interessante para os estudos, justamente porque ele pode promover também a formação de brotamentos axonais sem ter a presença característica de dano. Ó, veja aqui que ele mesmo fala, nesse mesmo trabalho ele fala, ó, e nesse ponto de vista, a seletividade pela toxina, dos bloqueios, do bloqueio de liberação da acetilcolina, promove uma interessante abordagem a partir do momento que ele permite a formação desses brotamentos sem qualquer dano observável pela intoxicação. Ou seja, o próprio trabalho está dizendo, está mostrando que o fato de você ter a intoxicação pela toxina botulínica não é o mesmo quadro clínico, não é a mesma situação para o nosso organismo. Clinicamente, para a gente pode até ser, mas não é a forma como o nosso organismo lê. Lesão mecânica causada por danos mecânicos cirúrgicos é uma coisa. Intoxicação por toxina é outro. E quando você tem intoxicação da toxina, você não tem dano, você não tem inflamação. E quando a gente analisa o uso do laser, isso é de extrema importância. Vocês vão entender. Ó, ainda nesse mesmo trabalho, e aqui não tem muito a ver com laser, mas tem a ver com a durabilidade desses brotamentos axonais, que ele fala o seguinte, que os brotamentos axonais, ele tem toda a capacidade, tudo que precisaria, a maquinaria, né, ele até cita aqui a maquinaria necessária para a produção e liberação de acetilcolina, assim como os axônios, as terminações axônicas iniciais, né, as originais. Porém, ele tem uma dificuldade maior nessa liberação, no processo, né, de endocitose, de exocitose da acetilcolina, por isso que depois que a parte inicial, né, as terminações nervosas, elas recuperam quantidades originais, assim, normais de níveis de acetilcolina, os brotamentos eles somem porque eles não são tão efetivos, eles não permanecem lá, né? Quer falar? Quer falar? Não, mas que assim, em resumo você aplica a toxina. O primeiro passo que o organismo faz é promover o brotamento. Então, ela já começa a fazer o brotamento. Em vez do organismo falar, zoou a SNAP 25, eu vou lá reparar a SNAP 25. Não. Vamos iniciar um brotamento que ele vai funcionando lá, que dá tempo para a gente regenerar a SNAP 25. Quando esta terminação funcionar, eu pego aquele brotamento de volta e fim de papo. Ele para de usar. Então, tem uma janela que a devolução da movimentação acontece pelo brotamento. Mas depois que a terminação nervosa oficial, vamos dizer assim, está funcionando, está beleza, aquele brotamento vai embora, é reabsorvido, ele não fica permanente lá. Antes se pensava que brotava e brotava e brotava e que ficava lá o tempo todo. Agora não, agora já se sabe que tem um principal e é sempre o principal. O brotamento é um acessório enquanto o principal não está contido. Né? Exatamente. Enquanto a vicinal está funcionando. Exato. E aí o que é mais interessante é que nesse mesmo trabalho ele fala o seguinte, que os brotamentos axonais, nos próximos trabalhos, aqui expostos mesmos, eles falam que o maior tempo de efeito de paralisação da toxina, o efeito clínico de estético da toxina, ela é maior nos 30 primeiros dias, né? Tem um trabalho que usa de eletromiografia que ele mostra isso, que os 30 primeiros dias, de 20 a 30 dias, essa paralisação ela é mais intensa. E o que quer dizer isso? Que nesse trabalho aqui, ele mostra que nesses 20 a 30 dias, quando você faz uma estimulação mecânica dessa musculatura que está paralisada, a área que observa-se com atividade de endo e exocitose é somente esses brotamentos. A parte dos terminais originais, terminais axonais iniciais, originais, eles não têm qualquer atividade de liberação de qualquer conteúdo, nem de absorção de conteúdos. É tudo realmente os brotamentos axonais. Por isso que durante os 30 primeiros dias você tem um efeito muito forte da toxina, né? Se estão nas doses corretas, levando em consideração aplicações perfeitas. Você tem os 30 dias porque você só vai ter os brotamentos trabalhando nesse período, que às vezes o que é muito pouco, né? E aí
Esse outro aqui, que o Rogério já falou, né, que inicialmente tinha uma ideia que os brotamentos eles continuavam e só sumiam quando a musculatura começava a contrair. Hoje, nos trabalhos mais recentes, eles mostram que não é bem isso, que mesmo que a musculatura já esteja contraindo, isso pode ser por compensações vizinhas. Então, na verdade, quando aquele terminal axonal original começa a atingir a sua funcionalidade do baseline, lá da parte inicial, antes de aplicar a toxina, é que os brotamentos axonais tendem a sumir. Então, assim, este primeiro trabalho aqui, eu não vejo também de que maneira ele poderia contrapor o que a gente disse sobre a questão da inflamação ser uma coisa, da lesão nervosa ser uma coisa e a intoxicação por toxina ser outra. No meu ponto de vista, esse trabalho só ratifica, só fortalece o que a gente falou. Né? Eu não vejo de que maneira ele contrapõe e também não entendo de que maneira o laser aqui, esse trabalho justifica a utilização do laser e justifica a atuação do laser para a formação dos brotamentos axonais. Outro trabalho que foi exposto lá é um trabalho que também analisa. Você quer falar um pouco desse? Que analisa a parte de atividade física, intensidade de atividade física. Eu não vou falar do trabalho, eu vou falar do seguinte. Nem sempre, porque a gente tem uma ideia errada, né, a gente, de forma geral, que assim, tem trabalho científico, está validado. Tem trabalho científico, é bom. Publicou um trabalho, tá beleza, tá garantida aquela teoria, aquele conceito, tá explicado. Existe uma base, uma pirâmide de evidência, chama pirâmide de evidência mesmo. É uma pirâmide que você coloca assim, os estudos que têm menos evidências, ou que mostram menos evidências na parte de baixo, e os estudos que mostram mais evidências na cabeça da pirâmide, lá em cima da pirâmide. Então, assim, quando a gente pega um trabalho, por exemplo, uma meta-análise está na pontinha da pirâmide, porque meta-análise faz um trabalho pegando uma cacetada de artigos que levanta uma informação e que, assim, não dá para a gente falar que é 100% certo, mas ela está muito próxima da verdade. Né? A meta-análise ela dá uma resposta muito próxima da verdade. Na base da pirâmide, aquilo que tem menor quantidade de relevância científica é a publicação de caso clínico. E tem mais. Até uma série de casos, até 10, 12, 15 casos, ainda está muito próximo da base da pirâmide. Começa a ter alguma relevância nisso, se são trabalhos com centenas, com milhares de casos clínicos descritos, que Que é passaram pelo mesmo multicêntrico. protocolo, multicêntrico, vários profissionais envolvidos, aí ele começa a subir um pouquinho na pirâmide. Mas quando a gente pega um caso, um artigo, de um caso clínico, esse um caso clínico é quase irrelevante. 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 Ele é bom porque ele pode mostrar Um caminho, né? um caminho para alguma coisa que ninguém pensou, alguma possibilidade para começarem novos estudos, né? Só que de forma geral, e esse aqui não é diferente, vocês vão ver que ele trabalha em cima de um viés de confirmação descarado. Sim. Que a maior parte dos casos clínicos é assim. Assim, dentro da É. odontologia, eu vou dar um exemplo. Sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a Nobel tinha lançado um sistema de zircônia. Eu até esqueci o nome. Nobel qualquer coisa. É o sistema de zircônia da Nobel. E que fala, olha, só dá para fazer prótese de 3 elementos aqui. Só dá para fazer prótese de 3 elementos. Beleza, é a forma como era vendido. Daí começou a pipocar um monte de trabalho de um caso clínico. Eu fiz usando Zircosan. Não é Zircosan. Eu esqueci o nome, gente, mas tudo bem. Eu usando a tecnologia da Nobel Biocare aqui para fazer fixa de zircônio, eu fiz uma fixa de 8 elementos. Só que mostra até a confecção, não mostra o acompanhamento de 2, 3, 5, 10 anos daquela prótese. Você não sabe se aquilo dura. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas será que aquilo dura? Eu não sei. Esse que é o problema. A descrição de um caso clínico é uma fotografia. Você tem aquele momento, aquela hora, aquela situação. Você não sabe o futuro daquilo lá. É mais ou menos o que acontece aqui. Vocês vão ver que Esse é o próximo que é pior. o próximo. Próximo, Então. que é o relato de casa. Esse aqui é o da atividade física. Não, então eu estou confundindo. Então, Mas isso vai vai ter um servir outro. para o Vai servir próximo. para não para o próximo artigo, mas para o terceiro. Vai É, falar sobre isso, enfim. Então, eu acabei dando um spoiler do terceiro artigo. mas Pode tudo bem, continuar. mas ele vai servir. Esse aqui, ele fala o seguinte, que todos os efeitos, ele começa... Prossegue. Sistema prossegue. Meu Deus do céu. Sistema prossegue da Nobel. Pronto. Agora estou mais calmo. Aqui
Ele começa o trabalho, esse trabalho é de 2023, 9 de julho de 2023, ele começa o trabalho falando que a parte das terminações nervosas periféricas, elas conseguem liberar brotamentos, né? Até aí a gente já falou sobre isso, ele está só afirmando isso. E ele fala, inclusive, que ele culpa o pífio tempo de resultado da toxina justamente pela presença desses brotamentos axonais nesse trabalho. E aí, tem uma situação interessante do primeiro trabalho que a gente estava lendo agora, que não cabia naqueles comentários, mas cabe complementar esse, que ele fala o seguinte: quando você tem é, estímulo nervoso contínuo da musculatura que tá paralisada, você elimina a formação de brotamentos axonais. Ou seja, você tem lá um músculo paralisado, se você não faz nada, você vai ter a formação de brotamentos axonais para tentar suprir aquela deficiência. Mas se você fizer um estímulo mecânico com um estímulo, tipo aquele que eu tenho, qualquer estímulo que você faça mecânico na musculatura, Elétrico, né? elétrico, né, de contração forçada da musculatura, não forma brotamentos, porque de alguma maneira as outras terminações, elas conseguem ir. E aí já é uma conclusão minha. Isso aqui entra na minha conclusão do que seria uma possibilidade, que o trabalho aqui explica uma segunda. Seria porque terminações ao redor conseguem compensar essa liberação de acetilcolina e acaba compensando um pouco, e aí o organismo entende que tem acetilcolina suficiente para fazer essa compensação e não perde tempo fazendo brotamentos axonais, né? Então, isso aqui, inclusive, continua confirmando o que a gente falou até agora, o que a gente fala em todas as aulas, que laser não vai ter ação em recuperação acelerada da movimentação muscular após aplicação de toxina botulínica, mas qualquer estimulação elétrica, mecânica elétrica, vai ter. Então, se você usa uma radiofrequência, se você usa aquele miotem, se você usa aqueles choquinhos, qualquer coisa que você faça de estimulação mecânica, é uma saída para você ter alguma reversão de algum quadro de uma paralisia indesejada pela toxina. Isso a gente sempre falou. Então, isso aqui continua só confirmando o que a gente fala até hoje. Mas aí, seguinte, nesse trabalho aqui, esse mesmo trabalho, ele cita algumas situações que poderiam interferir no resultado da durabilidade da toxina, e uma coisa que ele encontra na literatura, como vocês podem ver aqui, ó, a forma como a droga é reconstituída e estocada, isso, a Fúlia vai pular aqui, como isso é reconstituída e estocada, então isso pode interferir também na efetividade da toxina. A estabilidade das proteínas auxiliares que mantém a toxina íntegra para que ela consiga entrar nas fendas pré-sinápticas, a quantidade de toxina botulínica colocada, então a dosagem em intervalos entre as aplicações também podem interferir, assim como o tipo de pele. Isso é o que eles encontram em relato da literatura mesmo. E outras situações que não têm relatos consistentes, mas eles falam que pela experiência clínica de muitos profissionais, ela existe, seria os fatores que envolvem fumar, exposição acentuada, exposição excessiva ao sol, atividade física, dependendo do nível de atividade física, tudo isso, apesar de não ter conteúdo científico literário que afirme isso, é visto clinicamente pelos profissionais. Aí, eles resolveram testar o quanto a intensidade da atividade física poderia, de fato, interferir na durabilidade da toxina. Ele não citou aqui como opção, esse esquema que vocês estão vendo aqui, isso não está do trabalho, isso aqui eu que fiz baseado no material e método para poder simplificar e vocês visualizarem. Então, ele não citou aqui nesse trabalho, por exemplo, o problema do envelhecimento da idade, porque a idade também é um problema. A gente já, com base em vários trabalhos, a gente vê, quanto mais envelhecido, a gente perde suporte, perde volume, também altera o tônus de contração em repouso, tanto em repouso quanto durante a movimentação da musculatura, o que pode interferir na quantidade de toxina exigida, na ação, na atividade muscular. Então, a idade, ela interfere bastante também, né? Mas aqui ele pega, ó, 92 voluntários, aí após passar pelos critérios de seleção, né, de critérios de inclusão e exclusão, sobraram 60 participantes.
Desses 60 participantes, a idade média variava de 25 a 50 anos. Veja que é uma faixa etária grande, com uma diferença de resposta e durabilidade de toxina que interfere bastante. Né? Pega um paciente de 25 anos, pega um paciente de 50 anos. Então, isso eu acho relevante, que pode interferir de alguma maneira o resultado. Mas eles pegaram esses 60 participantes e dividiram em 3 grupos. Quer falar? São 3 grupos. Um de baixa intensidade física, ou seja, que não fazia nada, não fazia nenhuma atividade física programada. Além das atividades Além das diárias. atividades diárias. Outro grupo que fazia 3 dias por semana de CrossFit. Que era moderada. Que no total, por semana, ficava entre 3 e 6 horas de exercício, tá? Por semana, não é por sessão, né? Não é por dia de exercício. E um outro com atividade intensa, ou teoricamente atividade intensa, que ficaria 6 dias por semana com sessões de CrossFit, também de 3 a 6 horas totais durante a semana. Só que assim, não a única informação sobre a atividade física aqui é a frequência na aula, não o que fazia na aula. Não a intensidade. Não a intensidade, não tinha um controle de batimento cardíaco médio durante a sessão, não tinha um controle o tempo perda de caloria. perda de caloria, o tempo de, assim, a informação é, eu vou para academia. É tipo você indo para academia e ficando no WhatsApp. Exatamente. Entendeu? Tem gente que vai e fica 1 hora na academia e sai morto, suado, gastou não sei quantas mil calorias no exercício. Tem gente que vai para academia, fica 3 horas e não gastou. Tirando foto pro Instagram. Exatamente. Então, assim, falar que vai a atividade física não significa que é a mesma intensidade. Então, aqui falta um parâmetro melhor de análise da intensidade da atividade física. Então, deveria ser avaliado, sei lá, frequência cardíaca, nível de batimento cardíaco que chega, alguns pontos, ou mesmo marcadores, fazendo exame de sangue, alguns fatores de crescimento ou marcadores que indicam alguma intensidade, que nem tenha um marcador que é o PCR, acho que é PCR, que ele mostra, quando ele está muito alto, ele mostra grandes rompimentos de fibras musculares, ou tem vários, né? Porque PCR, acho que é o PCR, gente, eu não me lembro exatamente, caramba, esqueci, mas eu acho que ele mostra que ou o paciente está tendo um infarto, ou ele está com o rim acabado, ferrado, ou então com lesão muscular atividade. Então, tem alguns marcadores que mostrariam o nível de intensidade. Então, isso aqui não é avaliado, porque o que eles usam aqui é simplesmente um questionário, que é uma forma muito subjetiva. E esse aqui, apesar de tudo, ele é um trabalho bem honesto, porque no fim, ele mostra todos os pontos fracos do trabalho. Isso já dá mais credibilidade. Tem uma outra questão também, foi a dose que foi usada para esses pacientes. Deixa eu só terminar, antes de você entrar nessa parte da dose. Aqui, um problema também que eu acho é assim, nos pacientes de baixa intensidade, é o que eles consideraram como pacientes controle, ou sejam, que não faziam qualquer atividade física além das atividades físicas diárias. Só que se você for pegar, por exemplo, uma empregada doméstica, atividade pesadíssima. Se você for pegar um paciente que trabalha com gesso, eu não sei, qualquer atividade mais braçal vai ser uma atividade extremamente pesada. Se você pegar uma pessoa que fica o dia inteiro no computador lá no escritório, é uma atividade zero do dia a dia. Então, isso também não foi triado, não foi selecionado, né? E o CrossFit eles usaram porque, por si só, ele é caracterizado uma atividade de alta, um exercício físico de alta intensidade, né? E aí, fora isso, fora esses problemas, e que depois ele cita outros que eu vou falar para vocês. Padronizaram a aplicação nessas pessoas, e sendo muito sincero, pensando num consenso já antigos, bem antigos, tem uma subdosagem braba aqui. Que é 12 unidades, é isso, né? 3, 3, 3. São 12 unidades em fronte, divididas em 4 pontos, ou seja, 4 pontos com 3 unidades cada. Esse desenho aqui fui eu quem fiz, porque ele não mostra as regiões que são aplicadas na região de fronte. Ele simplesmente fala que são 4 pontos distribuídos, totalizando 12 unidades ao longo da fronte. E colocando aqui, quanto que dá? 3, 7, 14, 14, 18. 18 unidades em região de glabela. E assim, consenso, desde o começo dos anos 2000, sugere que glabela começa com 20, 25 para mulheres e vai para 30 para homens. Aqui está com 18, independente do sexo da pessoa. Região de fronte vai de 15 a 30, dependendo de homem a mulher. Então, assim, está subdosado. Tem até uma justificativa que ele coloca, né? Sim. Ele fala que os pacientes ficaram satisfeitos, então entendeu que foi uma dosagem ok, né? Mas ainda poderia ser argumentado essa dosagem
subdosagem nessa região de fronte. Sim. Então, isso aqui são alguns problemas que apresenta o trabalho, e ele ainda vai citar outros. Mas, independente disso, vamos desconsiderar essa parte, e vamos analisar o que o trabalho mede. Ele fala que, assim, nesse trabalho, ele analisa através de eletromiografia, o que já é muito bacana, né? Através de eletromiografia, a força de paralisação desse músculo. E ele falou que, através da comparação, ele analisou antes, 30 dias, 60 dias e 90 dias, todos com eletromiografia. E aí ele fala que o efeito de paralisação, de redução da atividade muscular, ela se apresentou maior no primeiro mês em todos os grupos. E não importa se era de baixa atividade física, moderada ou alta. Todas elas, no primeiro mês, teve uma queda bem grande em relação à atividade muscular, e que isso foi retornando a partir do segundo mês, e que, obviamente, nos grupos de... Não, assim fica muito claro. Não, aqui é para melhorar a imagem. Ali. E que a partir... Mas é que assim tá muito... e que a partir do segundo mês começa... Quer colocar mais para esse lado? Não, vai. E que a partir do segundo mês, essa diferença, né, de ação de paralisação começa a reduzir. E, obviamente, que nos grupos com baixa intensidade, que seria o grupo controle, que não faz atividade física, você teve uma paralisação maior a partir do segundo mês do que os outros grupos. Porém, e aí ele fala, ainda nesses slides que vocês estão vendo, ele fala que, assim, a prevalência de rugas severas e muito severas a partir do segundo e terceiro mês, elas foram mais evidentes nos grupos de maior atividade física, e de moderada e mais intensa atividade física, em relação ao de baixa intensidade. O que ele quer dizer com isso? Que nos grupos que tinham atividade física na intensidade moderada e intensa, eles aumentaram a partir do segundo e terceiro mês a prevalência de rugas severas e muito severas, ao contrário do que aconteceu nos grupos de baixa intensidade. Então, teoricamente, mostraria de forma bem superficial, bem subjetiva, de que pacientes que fazem atividade física, isso sem analisar isso aqui por opinião do paciente, né? Os pacientes que realizam atividade física, de alguma maneira, têm o retorno da movimentação muscular mais rápido, de fato. Uma das justificativas que este trabalho aponta como a relação da atividade física com a menor durabilidade da toxina, quer falar? Não, pode falar. É por conta do fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1, que é o IGF-1, que eles falam o seguinte: tiveram alguns trabalhos, até in vitro, né? Não, in vitro é um pouco complicado, mas in vitro, eles conseguiram fazer um isolamento desse fator de crescimento. Eles pegaram uma outra proteína que se liga e tornaram ela inútil, e fizeram o estímulo nervoso. E eles viram que não acontecia o brotamento axonal. Quando você não tinha essa outra proteína ligante que inibia a atuação do fator de crescimento, você tinha a formação de brotamentos. O que ele quer dizer com isso? Que esse fator de crescimento, ele é de extrema importância para que tenha os brotamentos axonais. Ele é um dos direcionadores desses brotamentos axonais. E o que acontece? Durante a atividade física, você tem um aumento desse fator de crescimento por si só, porque ele é um fator de crescimento de extrema importância para a regeneração muscular, inclusive. Então, durante a atividade física, você tem um aumento do fator de crescimento que aumenta a indução da formação de brotamentos axonais. Então, nesse trabalho aqui, ele mostra, inclusive, que a atividade física pode realmente ter alguma correlação por conta desse aumento de fator de crescimento. E aqui, eu acho que cabe mostrar que esse trabalho, ele só simplesmente confirma o que a gente falou até agora. Os lasers, tem até uns trabalhos que não foram disponibilizados lá no grupo como justificativa, mas que eu acho que vale a leitura para quem quiser complementar, que fala exatamente a ação do laser na liberação de fatores de crescimento, na regeneração dos axônios, na reparação nervosa dos axônios. E vocês vão ver que os próprios trabalhos que falam sobre isso, é um trabalho recente, até de 2023, bem completinho, que ele fala que em várias situações ele apresenta vários trabalhos que mostram uma inconsistência na efetividade do laser que não dá para comprovar.
né? Você consegue, todos os trabalhos que usam o laser, eles estão relacionados, sem exceção, gente, até nesses que apresentaram aqui. Eles mostram que o laser reduz a inflamação. Quando você reduz a inflamação, você diminui a prevalência de macrófago do tipo 1, que é inflamatório, então você estimula a diferenciação em macrófago do tipo 2, que é reparacional cicatricial. Você diminui a chance de tecidos conjuntivos fibrosos entre os dois cotos, distal e proximal, para poder ter essa ligação de novo. Então, você não impede de ter essa ligação de novo, essa reconstrução. Você aumenta a aproximação de células e fatores de crescimento que favorecem a regeneração. Então, o laser é sabido que ele diminui, que ele modela, né, que ele melhora, que ele direciona a cicatrização, diminuindo a inflamação. Isso é já sabido. Só que aqui, o estímulo mecânico não tem nada a ver com a ação que o laser faz quando você tem uma situação, uma parte de cicatrização, de reparação, de lesão, não tem nada a ver com o laser. Eu não sei também de que maneira este trabalho aqui consegue justificar a utilização do laser para os brotamentos axonais pós-toxina botulínica. Ele aqui só coaduna com o que a gente vem falando o tempo inteiro. Estímulo nervoso, estímulo mecânico pode, de alguma maneira, ser a única opção que acelere, e ainda assim não tem qualquer trabalho que mostre que isso vai se resolver em um mês, uma semana, 2 semanas. Não tem. Nesse trabalho que eu falei para vocês, todas as situações em que você usa o laser como forma coadjuvante para cicatrização e para melhora da reparação e formação de brotamentos axonais e retorno da movimentação muscular, ele fala em 10, 12 semanas. Sim. É sempre 10, 12 É o semanas. tempo de duração da toxina, então não faz sentido algum. Que é o tempo de duração da toxina, exatamente. Então, que diferença faz você usar o laser? Se você está com uma pitose de palmo, você está com um sorriso torto, se o laser funcionasse, ele funciona em uma semana, vai, falando muito. Você vai ficar aplicando o laser todo dia para parar de ficar torto em 2 meses, 2 meses e meio? O tempo da toxina, então foi o laser ou foi a toxina mesmo que resolveu, sabe? Então, é o que eu falo, não tem trabalho consistente que mostre isso. E esse trabalho aqui foi exposto como se fosse uma situação que mostrasse uma efetividade da utilização do laser, mas eu também não enxergo de que maneira. E aí o que eu falei que esse trabalho é bem justo e honesto, é que assim, ó, no final, ele ainda fala que as doses para todo mundo, ele aponta os pontos fracos, que assim, a dose para todo mundo dos indivíduos foram padronizadas, foram iguais, não se levou em consideração intensidade de atividade muscular, nem de volume muscular, porque como eles iam fazer o trabalho de comparação, eles precisavam fazer igual para todo mundo. Então, pode ter acontecido de algum paciente ter ficado subdosado. Porém, como forma de justificar que isso não aconteceu, o trabalho cita que todos os pacientes se sentiram extremamente satisfeitos com o resultado no primeiro mês, o que justifica talvez que não teve nenhuma subdosagem. Outro ponto é que eles não fizeram a correlação entre sexos, ou seja, eles não analisaram a diferença entre sexo feminino e masculino. Então, esses resultados não dá para estender para o sexo masculino. E que o grupo, um outro ponto que pode ter interferido no resultado, é que o grupo que fazia parte do grupo de baixa atividade de intensidade de exercícios, ou seja, que não fazia nada, eles já apresentavam rugas severas e muito severas, muito menor do que os grupos de moderada e intensa atividade. Ou seja, o grupo controle já tinha rugas menos profundas do que os outros grupos. Então, isso eles colocaram como um ponto que pode ter interferido nos resultados de alguma maneira. Outro ponto foi com relação às atividades que eles só analisaram do CrossFit. Sim. Né, não analisaram, então eles sugerem que outros trabalhos analisem, inclusive, outras formas de atividade física. Ou mensure, pelo menos, de uma forma mais coerente o que é alta intensidade e o que é baixa intensidade, né? Porque é muito genérico, assim. E o próprio trabalho fala isso, que ele fala que é só, eles falam que melhores formas de avaliação da atividade física deve ser considerada, uma vez que o questionário utilizado é uma ferramenta subjetiva de avaliação e que não consegue relatar os dados de maneira muito precisa, e que marcadores como miocinas relacionadas ao crescimento nervoso deveriam ser avaliadas nesse tipo de paciente, por exemplo. Então, a conclusão deste trabalho, no fim das contas, é que o estímulo nervoso pode aumentar a probabilidade de ter brotamentos axonais pelo aumento dos fatores de crescimento que favorecem essa situação.
Ou seja, nada de diferente do que a gente falou. Atividade física, estímulo mecânico, estímulo elétrico podem favorecer esse retorno, porém sem qualquer citação de tempo que isso favoreceria. Então, esse é o segundo trabalho apresentado, que eu também não vejo de que maneira ele pode contrapor o que a gente disse. Um terceiro trabalho, e aí é o... Que é aquela questão, um relato de um caso clínico completamente sem pé nem cabeça a lógica do trabalho. Assim. Exato. É um trabalho bem curtinho, basicamente o corpo do trabalho tem umas 2 páginas, depois o resto é referência. Acho que são 3 páginas, 4 páginas, alguma coisa assim, o trabalho. E aí, para você terem uma ideia, um ponto que ele fala, esse trecho que vocês estão vendo grifados, é um trecho antes da conclusão do trabalho. Ele fala que a hipótese do laser, da fotobiomodulação, esse PBMT, é fotobioestimulação... Terapia de fotobioestimulação. Isso. Ele poderia promover uma reinervação para os músculos afetados, porque o laser, ele acredita promover uma grande ativação, tanto dos fatores de crescimento, de migração e brotamentos de células nervosas nos componentes em componentes que também alteram o metabolismo oxidativo mitocondrial. Tudo isso, situações que favoreceriam a reparação, cicatrização e brotamentos axonais. Só que aí, quando a gente vai pegar essa referência, que é esse número 17 aqui, se vocês pegarem, é um capítulo de livro que deve ter umas 20 páginas, o capítulo de livro, se eu não me engano, porque assim, quando a gente pega alguma informação, todos desses trabalhos todos, eu fui nas referências avaliar se aquele era a referência original e avaliar os parâmetros que ele passa. Nesse aqui, para vocês terem uma ideia, tudo que ela citou dessa referência não é mentira, é verdade. Porém, desconsidera por completo a situação em que isso acontece. Se vocês pegarem esse capítulo de livro, vocês vão ver essa referência, vocês vão ver que ele inteiro é baseado no uso do laser em reparação de denervação, ou seja, lesão, ou cirurgia, que eles fazem uma reconstrução, sei que sabe melhor dessa, você contando daqueles neurotubos lá. É neurocirurgia. Você usa um tubinho para ajudar a conexão, assim. Você bota o coto proximal do coto distal, você coloca um tubinho como se fosse lá a bainha de mielina para promover e permitir a proliferação das células e não ter tecido conjuntivo no meio que impeça a comunicação desses 2 cotos para eles se unirem de novo. Então, isso é uma cirurgia, e eles usam muito o laser pós-cirúrgico, tá lá, pós-traumático, ou seja, ou em rato, nervo ciático, que eles rompem parcial ou total para avaliar a recuperação e o tempo, ou mesmo lesões que já tem tempos, que não é recente, ou mesmo pós-cirúrgico. Então, o trabalho em si, ele promove tudo isso aqui? Sim, ele promove, só que com a utilização do laser em situações que promovem, de novo, inflamação, pós-traumático, cirurgia. Não é uma situação, como citado no primeiro trabalho, do sistema saudável, funcionante, só com a liberação da toxina impedida. Da toxina, não, da acetilcolina impedida. Então, assim, isso aqui que ela está falando não é mentira, e ela usa para justificar o trabalho dela, só que é num panorama que não representa o que está acontecendo no trabalho dela. Então, é uma justificativa infundada, que é o que acontece na maior parte dos trabalhos. E aqui... É para dar base, assim, é para dar base ao viés de confirmação. Ela quer mostrar que funciona. De alguma forma, os autores querem mostrar que funciona o laser. E daí eles acabaram pegando uma referência que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho. Eu vou disponibilizar essa referência para vocês também. O professor ele só colocou os prints dos artigos, mas eu vou colocar os artigos para vocês e vou colocar esses outros que eu falei, esses outros 2 que falam sobre a ação do laser nas lesões nervosas mesmo, e também esse capítulo de livro para quem quiser ler. Bom, mas enfim, aí esse trabalho, ele faz o seguinte, é uma paciente que tinha uma nevralgia do trigêmeo, que ela tinha dores constantes, e aí resolveram fazer a aplicação de toxina para tratar a nevralgia do trigêmeo. Aí eles aplicaram da maneira que vocês estão vendo no quadradinho A. E, na verdade, assim, sendo muito crítico, assim, eu não tenho conhecimento amplo de uso dentro da nevralgia do trigêmeo, mas até onde eu li, até onde eu estudei, até hoje, a forma de aplicação que está colocando ali no quadradinho A não seria a indicação em absoluto para a nevralgia do trigêmeo. São doses muito altas
Não sei se a profundidade, na verdade, a profundidade foi maior, porque pegou músculo, não é para pegar músculo. Nevralgia do trigêmeo acontece superficial, em pele, então teria que ser numa hiperdiluição, tinha que ser muitos pontos espalhados em toda a região que é afetada, não nessa concentração que está aqui. Então, no meu ponto de vista, Até a aplicação tá errada. a Mas aplicação está errada. vamos ignorar Mas esse serve ponto. para chegar no... Mas vamos ignorar esse ponto. O quadradinho A é a forma como eles aplicaram, independente se está certo ou está errado, eu também cogero, não faz muito sentido. É a forma como eles aplicaram para tratar a nevralgia do trigêmeo. Aí eles já aproveitaram e fizeram também aplicações estéticas, né? Que aí é o quadradinho B. O B são os pontos de unidades que eles utilizaram para tratamentos estéticos, nada tinha a ver com a nevralgia do trigêmeo. E o quadradinho C é a forma como eles aplicaram, pontual, o tratamento a laser para tratar as paralisias indesejadas que tiveram através desse tratamento. E essa paciente, uma semana depois que ela, acho que uma semana ou 2 semanas, acho que uma semana depois que ela tinha aplicado a toxina, ela não teve qualquer melhora com relação à dor do trigêmeo. Aí ela voltou no hospital e decidiram, por então, fazer, porque eles fizeram outros exames e decidiram e chegaram à conclusão que estava havendo compressão da região do nervo, então eles iam fazer uma cirurgia. Só que por conta da ação da toxina botulínica, eles não poderiam realizar a cirurgia naquele momento. Então, tentativa de acelerar o retorno da movimentação muscular e regularização do quadro da paciente para ela poder fazer a cirurgia, eles optaram por fazer essa terapia com o laser. E aí, os pontos que eles aplicaram é exatamente como está no quadradinho só. E aí, no quadradinho C. E aí vem o que acontece em todo o trabalho que fala que funciona. Esse aqui é o quadro que foi mostrando a situação do paciente. Eu que coloquei nessas tarjas pretas, essa tarja preta está no trabalho, só que eu coloquei os dias, porque isso está na legenda. Nas semanas, porque isso está na legenda. Então, a primeira foto são 2 dias após a aplicação, 2 dias após a aplicação da toxina botulínica. Então, dá para ver que a paciente tem uma paralisia do depressor do lábio inferior e também dos músculos elevadores do lábio superior. É o que dá para ver pela foto, né? Teoricamente, também pegou um pouquinho do zigomático. Zigomático maior, mas para por aí. Né? Aí, a foto B é uma semana após o início da aplicação do laser. Ela não está sorrindo na mesma intensidade aqui do que as outras fotos, porque se você olhar, até o que desfavorece um pouquinho a aplicação do laser, né? Porque se você olhar, ela não está nem expondo o incisivo lateral que ela expunha na primeira foto, né? Uma semana antes. Então, menos de uma semana antes. Então, ela não está rindo na mesma intensidade. Aí, 2 semanas depois, ela aplicando o laser, mostra que começa a ter alguma melhora do lábio superior. Aí, na terceira semana, o lábio superior já tá bem melhor e o lábio inferior ainda continua ruim. E aí você vê que ao passar das semanas, 5 semanas, 6 semanas, o lábio superior tá ok, mas o lábio inferior continua zoado. Aí, com 9 semanas, o lábio superior está ok, o zigomático, a comissura está ok, mas o lábio inferior ainda continua ruim. Ou seja, em 9 semanas não mudou nada o que foi afetado no lábio inferior. Daí você pensa assim, mas melhorou a elevação do sorriso. Pois é, mas a elevação do sorriso, se vocês olharem os pontos de aplicação, possivelmente o que pegou foi um restinho de toxina que extravasou para o local. Não foi aplicação no músculo afetado. Exatamente, porque aqui, quando você aplica aqui, os músculos elevadores estão aqui. Então, ele teve um extravasamento. Então, a quantidade de toxina que chegou até lá foi muito menor. Ou seja, dura menos. Se você subdosa, não dura menos a sua toxina, né? Mas olha o lábio inferior aqui, o depressor do lábio inferior, que eles aplicaram diretamente no músculo uma quantidade muito grande. Então, assim, se a toxina, que é o que o Rogério fala, né? A toxina, o laser, ele é seletivo. Ele funciona em alguns lugares, ele é muito esperto. Então, aqui foi aplicado em tudo, só que ele só resolveu funcionar com 9 semanas no lábio superior, no lábio inferior, não. E que com 9 semanas já está normalizando, né? Se a gente vê as imagens aqui, 9 semanas já está 9 semanas, quase 2 zerado. meses e meio. Quase zerado? 2 meses e meio, né? Não, 2 meses e uma semana, né? 2 meses e uma semana. Então, mas de repente mais 3 semanas, acabou, tá resolvido. Sem laser. Sem laser, exatamente. Então, assim, dá para dizer, e aí você vê a conclusão do trabalho, ele fala que com 9 semanas você vê um resultado ótimo e que justifica o laser ser uma boa intervenção para
para retornar o efeito de movimentação muscular. E aqui o que eu vejo é simplesmente o fato de em cima ter voltado mais rápido, porque não foi aplicado direto no músculo, né? Pode ser que se você não tivesse aplicado o laser, não teria feito absolutamente nada de diferença com relação ao tempo, e isso é possível ver, por exemplo, no lábio inferior. Está um pouco melhor do que o inicial? Ele está um pouco melhor, mas porque já faz 2 meses e uma semana. Com 3 meses, teoricamente, isso aqui volta ao normal. E o laser atuou aqui? Não sabe, não dá para falar que o laser funcionou. E outra, você vai esperar, você vai aplicar. Se o laser, é o que eu falo, se o laser funcionasse para isso, em uma semana, 2 semanas, vai estourando, estourando. Estava muito ruim o quadro, com um mês está resolvido. O que adianta você aplicar laser lá todo dia, toda semana, a cada 3 dias, depende Fora o dependente estresse do seu celular que protocolo? acontece também, né? Não sei, 9 semanas aplicando. Acho que não. Mas assim, se você se aplicando lá, ou semanal, ou a cada 3 dias, você aplicando isso durante 3 meses, durante 2 meses, uma semana, para você ter algum resultado de melhora, isso para mim não vai funcionar nada, Então, eu acho né? que vale a pena a gente comentar o seguinte: não é que o laser, assim, o laser não funciona de fato para reversão da toxina, mas o laser pode trazer um conforto para o paciente por conta do efeito placebo. É verdade. Né? E isso, assim, é alguma coisa que tem que ser levado em consideração. Vai ajudar o tratamento? Não, não vai ajudar o tratamento. Mas vai ajudar o paciente a entender que você está preocupado com ele. Exatamente. E tem uma reportagem, até que eu sugiro que vocês leiam, Eu coloco na tela. tá super interessante, que saiu essas semanas passadas agora. Eu acho que é do mês passado mesmo, no dezembro. Esse mês, né? A gente está É, em dezembro ainda. da super interessante, que saiu falando da possibilidade da descoberta de como que o efeito placebo funciona. Ele mostra quais são as áreas do cérebro que são ativas quando o paciente toma o efeito placebo, e ele cita vários trabalhos que utilizam do efeito placebo, e eles falam por que em alguns pacientes funciona mais o efeito placebo do que outros. Então, assim, a gente falar pro paciente, vem cá, vamos aplicar o laser porque ele é ótimo, ele melhora a oxigenação, ele melhora a atividade mitocondrial, ele melhora a redução da inflamação. Vem cá. Tudo isso é ótimo e é sabido, já é muito bem concretizado que o laser funciona. Só que não é o quadro que está presente quando a gente faz a intoxicação de toxina. Ou seja, você falar isso para o seu paciente é justificável. Isso pode ajudar a retornar, mesmo sem ele funcionar para isso. Ajuda a passar Agora, o tempo, né? agora, Passa o tempo com a sensação de que aquilo está ajudando. Mas, na verdade, é o tempo que está passando e que ia melhorar do mesmo jeito. mas a gente afirmar isso entre profissionais é que eu não entendo a lógica. Porque a gente não tem nenhum trabalho consistente que justifique isso. E esses trabalhos aqui que eu estou mostrando para vocês, apesar de terem sido expostos como se eles justificassem o laser, eu não consegui encontrar nenhum. E aí até gostaria de entender qual que foi a interpretação desses trabalhos para achar que neles tem a justificativa para que o laser funcionaria para isso, Então, né? o ponto é que, assim, a gente tem que ter na cabeça que a toxina ela tem prazo de validade. É. Ela vai acabar. Invariavelmente, ela vai terminar. O nervo não é danificado, ele vai regenerar. Sempre, 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 sempre. Não tem exceção. Ah, mas o paciente usa, também isso aí a gente já ouviu falar muitas vezes. O paciente usa 10 anos toxina, agora ele só precisa usar uma vez por ano. Não é por isso que ele precisa usar uma vez por ano só. Provavelmente tem outros motivos. Porque o nervo volta como era antes. Ele volta como era antes. Vale a pena a gente, de repente, no futuro, falar sobre essa questão do uso recorrente com a toxina. Qual é a vantagem dessa questão? Mas o nervo vai voltar. Ele não é permanente. Então é só esperar. É isso. Para você deixar o paciente mais confortável, usa um recurso de aplicação laser, sim. Mas entenda que você não está fazendo, você não está tratando. Você está usando um placebo para melhorar o conforto psicológico do paciente. Não é o tratamento para fazer aquela reversão. Não tem reversão da toxina. É a autorreversão. É isso que vai funcionar. E tem o outro trabalho que foi exposto lá no grupo, que ele fala também, que é esse aqui que vocês estão vendo, que fala sobre o mecanismo de ação da toxina botulínica. Nele, ele cita que acontecem os brotamentos, como que acontecem os brotamentos, quais são os sinalizadores, como que acontece a quebra, a internalização da toxina para dentro do axônio. Ele explica exatamente o comportamento. É um trabalho bem bonitinho.
E ele explica como isso acontece, mas ele não fala nada do uso do laser, da ação do laser no aumento dos brotamentos, em quanto tempo isso aconteceria, ou mesmo da ação do laser, não fala absolutamente nada. Ou seja, é um trabalho de mecanismo de ação da toxina, que eu não vejo de que maneira ele justifique a utilização do laser para reduzir o efeito de duração da toxina botulínica. Mas um ponto que eu acho que vem só para ratificar ainda mais, para forçar, reforçar ainda mais o que a gente falou até agora, frases do próprio trabalho. E eu peguei e li, eu peguei esse trabalho, tem aqui, eu disponibilizo ele para vocês também, porque eu vou atrás dessas referências do trabalho para saber em que situação eles estão afirmando isso. Não, se vocês estão no YouTube, gente, lá no link da descrição tem o Play, play.institutovelasco.com.br. Vai lá e junto com esta aula mesmo, que tem o mesmo título, eu vou deixar esses artigos disponíveis, tá? Ó, escutem bem o que eu vou falar, ó, leiam aqui comigo. A terminação nervosa intoxicada pela toxina botulínica, ela é totalmente reversível e não apresenta neurodegeneração, ou seja, não tem lesão, ou seja, não tem inflamação. É completamente diferente um quadro de lesão nervosa, que todo mundo pega trabalhos de lesão nervosas causadas de denervação parcial ou total, e transladam essa informação para o uso da toxina como se fosse a mesma coisa. Eu queria muito que as pessoas conseguissem ler parte fisiológica, molecular, celular, para entender que o organismo não entende da mesma maneira. Se ele não lê da mesma maneira, ele não responde da mesma maneira. Então, se ele não responde da mesma maneira, se para ele são quadros diferentes, ele precisa de medicações e controles diferentes. Então, não adianta você pegarem trabalhos que mostram situações de lesões nervosas mecânicas, sejam induzidas ou não, ou mesmo pós-cirúrgicas, com a utilização do laser e achar que dá para usar a mesma coisa para a situação da toxina. Os trabalhos que aqui apresentaram mesmo falam. Eu selecionei as frases que falam para vocês. Não tem degeneração onde tem inervação intoxicada pela toxina. Se não tem lesão, não tem inflamação. Não ele responde da mesma maneira. Então, assim, todos os artigos que foram expostos aqui, eu de verdade, eu não consegui encontrar. E eu li, procurei as referências que eles próprios citavam, peguei outras mais recentes, até como essas que eu vou disponibilizar para vocês, que fala sobre a atuação do laser nas reparações nervosas, e não tem. Eles são extremamente inconsistentes em dizer todas as análises de brotamento são feitas em situações de lesão. Eles não analisam o sistema funcional íntegro, como acontece com a toxina. Aqui está falando, quando tem intoxicação por toxina, não há presença de lesão. Naquele primeiro trabalho que eu mostrei aqui, ele fala, é interessante para a ciência a situação de brotamento após o uso da toxina, sendo que não tem lesão presente, não tem danos presentes, não está danificado. Então, gente, por isso que eu falei para vocês, eu acho muito difícil vocês conseguirem encontrar algum trabalho que mostre alguma coisa diferente disso que a gente disse com relação. Se vocês estudarem um pouquinho da fisiologia, da parte molecular, vocês vão entender. O corpo responde de maneira diferente. Então, ainda assim, com esses trabalhos, eu não vejo de que maneira justificar o uso sem ser o efeito placebo, que eu acho que é válido para o paciente, mas para nós, entre nós profissionais, afirmar que isso teria alguma efetividade. Eu espero que isso tenha sido benéfico para vocês também com relação à explicação. Espero que eu tenha sido clara na leitura, na forma como eu li e interpretei o trabalho. Ele vai ficar aqui disponível para vocês. Vocês podem assistir, reassistir, ver esses pedaços que eu tirei dos artigos e procurar lá e entender, porque às vezes fora do contexto, né, fica uma interpretação diferente. Eu espero que vocês leiam os trabalhos assim como eu li e interpretem. E se vocês não concordarem com alguma coisa, pode chamar a gente aqui. Mas desejamos para você um feliz ano novo, um bom início de ano. É isso aí. E a gente finaliza fazendo aula de novo. Pois é. Você não desiste assim. É isso aí. Tchau.